No livro Dias Gloriosos, no capítulo 14, sobre mudança de sexo, Joana, através do Divaldo, dá a entender que a mãe pode mudar o sexo do zigoto, o embrião, ao desejar muito e invigilantemente que o filho seja de tal sexo. É isso mesmo? Se sim, até qual momento gestacional pode ocorrer essa influência materna no zigoto? Embrião para mudança de sexo? Poderias falar a respeito sobre esse assunto? Não é exatamente isso. Não é a mudança do sexo. Não é essa a colocação. Essa colocação também está no livro Evolução em Dois Mundos, quando fala sobre a influência da mãe na formação do bebê. E no livro Evolução em Dois Mundos, ela é um pouco mais larga, porque ela diz o seguinte, que a mente da mãe pode exercer influência no processo de modelagem do corpo físico. Modelagem no sentido mais abrangente possível, não é só no sentido dos órgãos sexuais, mas é no sentido daquilo que a gente possa dizer da formação desse corpo. Então, a mente da mãe ela pode promover, por ser uma mente que produz pensamento, que é uma fonte de energia, ela pode, de uma maneira maior ou menor, interferir no corpo que está se formando. Claro que com a devida compreensão de que não é uma mudança absoluta, mas ela pode alterar algumas coisas na estrutura física desse indivíduo. Já no livro Dias Gloriosos, ela se volta para as questões sexuais. Mas não é o que você colocou ali, mudança de sexo. Porque mudança de sexo significa que vai mudar o X e o Y. Não vai mudar o cromossomo. Não vai mudar. O cara é XX e o outro é XY, ele vai ser XX, ele vai ser XY. Não tem como você mudar a estrutura cromossômica que está aparelhada em todas as células do organismo. Qualquer célula do meu ser que você tirar é tudo XY. Todas são. Então, você não tem como alterar a estrutura do sexo biológico que o indivíduo tem. Tá, então, o que faz? Existem fenômenos que acontecem durante a embriogênese, que são os fenômenos da intersexualidade. O que é a intersexualidade? É uma circunstância através da qual o cromossomo não é mudado. O indivíduo, se você tirar o genótipo dele, é XY, ele tem XY, é XY. Mas ele pode ter, durante um fenômeno de composição do corpo físico, processo daquilo que a biologia chama de expressão gênica, que é a capacidade dos genes se exprimirem no indivíduo. Então, existem algumas circunstâncias em que determinados gatilhos que estão no genoma não são ativados, e o indivíduo acaba tendo uma estrutura orgânica diferenciada. Vou falar aqui uma coisa que pode ser que assuste alguém, mas isso na biologia tem. Se pegar livro de medicina, vai achar. Existe um tipo de fenômeno da embriogênese em que o cromossomo Y, o Y, ele não é ativado. Existem indivíduos, quando você tira o genoma dele, ele é XY, mas o biótipo dele é XX. Ele nasceu com uma estrutura orgânica feminina. Por quê? Porque o gatilho do Y não se deu. E pode acontecer coisas intermediárias. Eu posso ter uma pessoa que nasce com os órgãos sexuais um pouco ambíguos. Eu posso ter alguém que não tem. Quem gosta de embriogênese, depois dá uma olhada no que seja isso. Corpúsculos de Wolff, corpúsculos de Miller, que são as estruturas originárias que vão dar origem à estrutura masculina e feminina, elas podem não se desenvolver. Então, o indivíduo entra no aspecto da intersexualidade. Ele nasce com os órgãos sexuais pequenos, ele nasce com uma forma de apresentação dos órgãos sexuais que pode dar uma ambiguidade. Ele pode ter uma descarga de hormônio masculino promovendo na mulher características que ela parece ser um homem ao nascer, mas não é um indivíduo XX.
Então, você tem na embriogênese determinadas descargas hormonais, alterações cromossômicas que podem afetar o fenômeno da perfeita definição da sexualidade do indivíduo. Mas o sexo não vai mudar. É XX ou é XY. O que tem dentro da criatura não vai ser alterado, ele não vai mudar. Olha, entrou um cromossomo Y, mas a gente vai mudar ele para X. Não vai. O que vai acontecer é que a embriogênese pode apresentar algum tipo de alteração. Isso acontece não é só nos órgãos sexuais, acontece no coração, no rim, no pulmão, nas pernas, nos olhos, no cérebro, no ouvido e em tudo que é lugar do corpo. Pode acontecer uma alteração cromossômica de tal maneira que determinadas características que não estão no genoma não se expressam no corpo físico. Seja por conta do próprio espírito reencarnante bombardeando o genoma que recebe, e pode ser através da mãe, que, induzindo seu pensamento sobre o genoma que o filho recebe, pode promover algumas alterações. É aí que está as características que podem se dar. O sexo, não. Vai ser XX se já desde a concepção ou XY desde a concepção.